Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 12 de janeiro de 2021, são 23 horas e 54 minutos. Lição número 7 da classe de adolescentes. O que Jesus fez na cruz? E deixa eu te perguntar. Religião salva? O que você acha? Deixa aqui nos comentários a sua resposta e fique comigo até o final, que eu vou te explicar isso direitinho, se a religião salva ou não. A mensagem: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino de seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Vamos descobrir. Antes da crucificação, Jesus se reuniu com seus amigos e mostrou-lhes como seria o futuro deles neste mundo sem a sua companhia física. Após, buscou a face do Pai em oração no jardim do Getsêmani. Em seguida foi preso, enfrentou um julgamento injusto no qual foi condenado. Muitas das vezes nós passamos por situações bem complexas, difíceis, até de explicar, de se viver, de se expressar. No entanto, Jesus foi claro com seus discípulos. Jesus se reuniu com eles e colocou tintim por tintim, né? Os pingos nos is. Explicou direitinho as coisas que aconteceriam. Por outro lado, Jesus também teve um grande exemplo para nós. Buscou a face do Pai em oração. A oração, ela é a chave da vitória. Mais do que isso, a oração, o ponto principal da oração, é nos dar comunhão com o Pai. Independente se você vai pedir algo ou não ao Senhor, importante que você esteja orando com Ele para ter comunhão. E por que ter comunhão com o Senhor em oração? Você certamente tem seus amigos, suas amigas. E como é que você faz, e o que você mais faz com seus amigos e com suas amigas? Vocês conversam. Vocês conversam, saem para se divertir, vão à igreja. Mas como é que vocês têm comunhão com os outros? É na sua conversa, é quando você conversa com um e conversa com o outro. Já observou que quando você precisa pedir algo emprestado, por exemplo, para alguém que você não tem muita intimidade, qual é a primeira coisa que você faz? Você procura uma pessoa que tenha intimidade com ela, mas que também seja muito seu amigo. E o que você faz? Pede a ele por mim, porque você tem mais intimidade com ele, você conversa mais com ele. O que é isso? Quanto mais você conversa com alguém, mais isso vai lhe dar intimidade, comunhão com essa pessoa, não é assim? Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você ora, mais você está conversando com o Pai. Consequentemente, você tem mais intimidade com o Pai. Independente aqui do cenário, Jesus estava aqui no Getsêmani, era um jardim, mas independente do lugar que você esteja, no jardim ou no deserto, você precisa estar sempre em oração, buscando sempre ao Senhor em oração. Veja que em seguida ele foi preso, enfrentou um julgamento esse injusto, e ainda foi condenado. Hora de aprender. Ele se entregou por nós, uma noite de oração. Ali ele se isola com Pedro, Tiago e João para orar, preparando-se para cumprir sua missão como Cordeiro de Deus. Os discípulos, porém, não conseguem orar e dormem durante a madrugada. Jesus se encontra sozinho, isolado e extremamente angustiado. Muito provavelmente você já ouviu aquela expressão principalmente quando alguém comete algum erro, né, algum pecado. Qual é a tendência que as pessoas falam? A carne é fraca, não é assim? Quando Jesus disse nesse ponto aqui que a carne é fraca, ele não estava dizendo para os discípulos que os discípulos estavam em pecado, estavam dizendo apenas que a carne é fraca, o corpo é fraco, o corpo não suporta ficar algum tempo orando e logo adormeceram. Era isso que Jesus estava dizendo, e não que dando justificativa para pecado. Mas geralmente é assim que as pessoas usam, né? A carne é fraca e tal. Bom, nesse contexto aqui, Jesus estava falando que a carne era fraca justamente nesse sentido que eu falei. No físico, as pessoas não suportam muita coisa, não tem nada a ver
com a questão de pecado, né? Que tem a ver com a resistência física. E porque eu vejo que eles não conseguem orar e dormem durante a madrugada. Ô, meu pai. E Jesus se encontra sozinho. Será que você tem deixado Jesus sozinho aqui no sentido figurado do negócio? Será que o Senhor Jesus tem chamado você para um negócio e você tem deixado Jesus de lado? Será que você tem deixado Jesus sozinho? Olha lá, hein? Jesus teve uma noite de oração. Então, o que isso é para nós? Jesus não precisava orar. Ele não precisava. Mas ele orou para nos dar exemplo. E nós devemos fazer como Jesus fez. Se Jesus orou, eu vou orar também. E vivermos uma vida de oração, como diz 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Nós precisamos viver uma vida de oração, justamente para termos comunhão com o Pai. Não é para você orar porque você vai pedir algo para o Senhor. Nós precisamos orar para ter comunhão. Uma vez que você de tanto orar, você tem comunhão, aí sim, você tem tanta comunhão com o Pai que você pode pedir algo para o Pai que o Pai certamente te atenderá. Ou julgamento. Você não vai ser aquele cristão interesseiro, né? Só ora na hora que precisa, né? Não é assim, né? Ou julgamento. A fim de agradar a multidão enfurecida e terminar com a confusão que estava sendo fomentada pelos líderes judeus, Pilatos encontrou uma saída jurídica, fazendo uso de uma antiga tradição na qual um preso era libertado na Páscoa. Ele trouxe um criminoso condenado chamado Barrabás e deixou que o povo escolhesse quem seria condenado, ele ou Jesus. Não é isso que as pessoas têm feito hoje? Agradando a multidão? As pessoas fazem coisas agradando a multidão. Você percebe que ele conseguiu uma saída jurídica, ou seja, uma saída legal, uma saída pelas normas da lei, que era o quê? Era uma tradição de libertar um preso. Olha que situação. Aqui para nós é a famosa saidinha, né? No Brasil existe muito essa ideia de indulto, que fala, né? Indulto de Natal. Aí as pessoas no dia de Natal, né, saem dos presídios, pessoas que têm criminosos, na verdade, que saem com essa ajuda da justiça, que é uma vergonha para o Brasil, né? Isso vou deixar aqui bem claro, é uma vergonha. Aí a pessoa sai no dia de Natal e muitas das vezes não volta, a maioria não volta, né? Outros praticam crimes, tudo saindo pela porta da frente porque é o meio jurídico. Aconteceu exatamente com Cristo. Então olha que as pessoas decidiram por Barrabás. Volta também aquela história de que a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. A voz do povo não é a voz de Deus. Está aqui um grande exemplo, né? As pessoas, se fossem de Deus, iriam. É claro que Jesus iria ter que ir à cruz de qualquer maneira, né? Mas se fossem pessoas, de fato, pessoas que estavam diante do Senhor, iriam pedir para condenar Barrabás, não a Cristo. Então veja que essas questões de lei, como eu já falei aqui em outras ocasiões, nem toda lei é moral. Essa saidinha, por exemplo, esse indulto, né? Não é nem saidinha, eu vou botar aqui. Vou colocar aqui no nome certo, indulto. O indulto, né? Ele é uma vergonha. Isso não tem cabimento. É uma saída jurídica, mas não tem cabimento. Isto é uma vergonha para a justiça. Porque é justamente essa pessoa que vai sair, é justamente essa pessoa que vai praticar crimes. Haja vista que teve uma jovem que matou os pais e teve indulto do Dia dos Pais. Como que uma pessoa que assassinou os pais vai sair pela porta da frente no indulto para visitar os pais? Se ela matou os pais no indulto, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Então isso é uma vergonha. Por isso que eu tenho dito, nem toda lei é moral. Tenho dito aqui algumas vezes. A crucificação. Jesus passou por todo tipo de agressão que seus acusadores se sentiram à vontade para fazer, mediante a permissão de Pilatos. Em seguida, os soldados lhe entregaram a cruz e o levaram até o local da execução.
Chegando ao Gólgota, Jesus é crucificado entre dois ladrões. Jesus não teve uma vida muito fácil, né? Jesus veio para esse mundo por amor a nós, para fazer a vontade do Pai. E veja aqui que as situações que ele passou: agressão, acusadores, humilhações, morte e morte de cruz, que era uma humilhação, e ainda teve que ficar entre dois ladrões. Era como se Jesus também fosse ladrão, era como se Jesus também fosse pecador, fosse um malfeitor. Tudo isso por amor a nós. É interessante que um dos ladrões, geralmente é tido que o nome dele é Dimas, que Dimas disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E isso dá um pano para manga, isso dá uma confusão, que uns defendem que Jesus disse que ele estaria no paraíso futuramente, outros defendem que estarás hoje ainda, outros dizem que esse hoje será no futuro, mas isso não vem ao caso. Importante é que Jesus disse para ele: te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, este homem que creu, apesar de ser ladrão, ele creu em Cristo, pagou aqui a punição na cruz por seus delitos, né, por ser ladrão, mas alcançou as mansões celestiais, ou alcançará as mansões celestiais. Alcançará, né, seria o mais correto, né, na nossa visão. É mais coerente falar que futuramente, né? A ressurreição. Posteriormente, o próprio Jesus apareceu para as mulheres e para os discípulos. Ele conviveu por mais de 40 dias neste mundo. Foi visto por centenas de pessoas, se alimentou e ainda ensinou antes de ascender aos céus. Jesus venceu a morte. Ele vive. Jesus ressuscitou, querendo o mundo ou não. Muitas pessoas dizem que Jesus era uma farsa, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, e não aceitam que Jesus é o Filho de Deus. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é a verdade. E Jesus, sim, Jesus ressuscitou, ainda ficou aqui por 40 dias neste mundo vivendo já com o corpo glorificado, para servir de testemunho, para servir de prova que de fato ele disse que iria morrer e ressuscitar o terceiro dia, e assim o fez. E na verdade isso foi até uma forma também de lançar em rosto do povo a incredulidade do povo, porque o povo continuou sendo incrédulo. A gente geralmente fala muito que Tomé era incrédulo, mas na verdade a Bíblia vai falar que todos os discípulos não creram. A Bíblia é enfática em dizer. Então veja que a incredulidade, Jesus no início foi na verdade uma forma também de lançar essa incredulidade no rosto dos seus discípulos. Mas na verdade o Jesus ficou aqui por 40 dias para testificar, para que as pessoas vissem que de fato ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, continuou por 40 dias aqui na terra e depois subiu aos céus, para provar que de fato ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele morreu para dar vida, por sua morte viveremos. Da mesma forma que pela desobediência e transgressão de um homem entrou o pecado na humanidade, no caso Adão, pelo sacrifício de um homem santo e justo, as portas da graça se abriram para todos, no caso Cristo. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele deu a nós o direito da graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido, é um presente que nós não merecemos. As pessoas costumam fazer confusão entre graça e misericórdia. Qual a diferença? A diferença é que graça, como eu acabei de dizer, graça é um favor imerecido, é um presente que nós recebemos que nós não merecemos. E o que é misericórdia? Misericórdia é quando nós merecemos um castigo e Deus não aplica. Imagina, por exemplo, que você fez uma arte. Você sabe que você merece uma correção, não sabe? Mas o seu pai chega e não aplica essa correção. Isso, o que houve? Isso foi graça? Não, isso foi misericórdia. Por quê? Porque você merecia o castigo e você não recebeu o castigo.
Graça é invertido. Graça é algo que a gente não merece, mas a gente recebe. Por sua morte fomos libertos da condenação. Mas não é porque você está no tempo da graça que você vai ficar fazendo graça, né? Senão você vai acabar ficando sem graça. Olha lá, hein? Por sua morte fomos libertos da condenação. Mediante a morte de Jesus, recebemos a vida espiritual e somos libertos dos nossos pecados, o que nos garante a vida eterna. É por causa do sangue derramado naquela cruz, que nós somos justificados diante do Pai. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Jesus morreu na cruz por nossos pecados, para que nós venhamos ter salvação. E por que digo isso? Porque algumas pessoas acreditam que Jesus morreu na cruz para nós sermos sarados. Não. Jesus já curava antes de ir à cruz. Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados e iniquidades. Ele levou sobre ele. Então, porque Jesus morreu na cruz e nós aceitamos Jesus, aceitamos a Cristo, aceitamos esse sacrifício de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz que Deus enviou, nós somos libertos da condenação eterna. Quando alguém aceita Cristo como Salvador, creu em Cristo, ele é liberto da condenação futura. Né? Reconciliou-nos com o Criador. O véu se rasgou. Agora não precisamos mais de um sacerdote para interceder por nossos pecados, pois Cristo, nosso grande sacerdote, se sacrificou por nós. Ele se tornou o único mediador entre Deus e os homens, e assim podemos ter um relacionamento direto com Deus. É por isso que todos os dias você pode orar diretamente ao Pai por meio de Jesus. Lembra que eu te fiz uma pergunta lá no início? Se a religião salva? Deixa eu explicar isso direitinho para você, de uma forma bem simples. No Brasil existem 2.240 religiões. No mundo estima-se que existam 80 mil religiões. Dessas 80 mil, cerca de 33 mil se dizem cristãos. A gente não vai entrar nesses pontos agora. Mas nós temos o hábito de dizer que a religião não salva. Não é isso que a gente falamos firmemente? Religião não salva ninguém. Se nós partirmos desse princípio de que a religião não salva ninguém, isso quer dizer que nós não precisamos de nenhuma religião para ser salvo. Logo, nós somos salvos por nossos próprios méritos. O que a Bíblia condena, como diz Efésios 2, 8 e 9. Mas eu tenho que te dizer que a religião, ela salva sim. E como é que a religião salva? Jesus veio religar o homem a Deus. E é isso que significa religião. Religião significa religar. Como Jesus veio religar o homem a Deus, então Jesus é a religião que salva. Jesus é a única religião que salva. Então sim, religião salva. E qual é essa religião que salva? Jesus Cristo. Então não diga mais que a religião não salva. Porque quando você afirma que a religião não salva, isso quer dizer que a pessoa pode ser de qualquer religião que ela será salva. E somente Cristo, nós somos salvos mediante a fé no Senhor Jesus. E isso não é de nós, é dom de Deus, como já falei, Efésios 2, 8 e 9. Então Jesus, ele é o nosso mediador. Ele é que veio nos religar ao Senhor. Então, por meio de Cristo, nós somos salvos. Logo, Jesus é a religião que salva. E agora nós não precisamos mais de um sacerdote, nós não precisamos de uma pessoa para orar por nós. Agora eu preciso só alguém, só o sacerdote pode fazer isso. Não. Não existe mais sacerdote nos dias atuais. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então nós vamos a Deus através de Cristo. João 14,6 nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse. Então, o nosso caminho para ir ao céu é com Jesus. O Espírito Santo foi enviado. A morte de Jesus também nos garantiu que o Espírito Santo fosse enviado. Ele disse, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Assim, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus foi enviado sobre a igreja. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático, mas eu receio que geralmente os meninos vão entender essa parte melhor.
Não que as meninas não entendam, mas os meninos vão entender melhor. De uma forma geral, quando há uma partida, num jogo de futebol, por exemplo, ou no jogo de vôlei, acho que melhor um vôlei, né? Vôlei acho que vai ficar mais legal. Tem lá a seleção feminina e a seleção masculina. Isso aqui é independente, é só para te dar um exemplo, só para você compreender bem. É claro que não dá para qualificar Jesus e o Espírito Santo como um jogador de vôlei, né? Não dá. É só para a gente ter uma ideia mesmo. Imagina que num jogo, numa partida de futebol ou num jogo de vôlei, um jogador tenha que ser substituído. Bom, se ele será substituído, ele terá que ser substituído por um outro jogador igual a ele, semelhante a ele. Não vai, por exemplo, vamos tirar, por exemplo, não dá nem para mencionar o nome de um jogador e mencionar um outro que seja muito inferior, porque de uma forma geral, uma parte tem jogadores que é mais técnico, outros são mais geniosos e tudo mais. Mas de uma forma direta, vamos pegar aqui o Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi e o Neymar Júnior. 3 bons jogadores. Se você tem um desses num time e você vai ter que tirar um, você tem que colocar um que seja semelhante, não é assim? Isso é a ideia do Espírito Santo. Jesus, quando ele subiu, ele colocou um igual a ele, né? Igual a Cristo. O Espírito Santo é igual ao Senhor. Não dá para os dois, vamos colocar aqui, né? Não dá para os dois jogarem junto aqui na terra. Tem que ter um ou ter o outro. Então Jesus veio. Depois que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Porque aí o Espírito Santo substitui a Cristo. Olha que coisa interessante. Então, por quê? Porque eles são diferentes, mas têm a mesma essência. É um exemplo aqui bem prático. Imagina que você está numa sala. Na sua sala talvez seja isso. E esteja 3 lâmpadas acesas. Você vai ver 3 lâmpadas acesas, mas somente uma luz. Por quê? Assim é o Senhor. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 luzes acesas, mas somente uma luz. 3 lâmpadas acesas, mas somente uma luz. É assim a ideia. Né? Tem a mesma essência, né? A mesma luz, não? Vamos assim dizer, é o mesmo poder. E eles estão sempre em conformidade. E qual a função do Espírito Santo? O Espírito Santo ele nos ensina. Ele nos orienta, nos capacita, nos revela, dá o discernimento, sabedoria, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ele tem uma função extraordinária no nosso meio. Pelo Espírito Santo nós conseguimos discernir os espíritos. Sabemos se algo é de Deus ou não. Então ele vai nos ensinar, vai nos orientar, vai nos dar a palavra da sabedoria. Conclusão, Jesus nasceu como uma criança e cresceu como um homem comum. No tempo certo começou o seu ministério. Ele pregou, ensinou, fez milagres, porém seu maior ato foi entregar-se para morrer na cruz em nosso lugar. Ele morreu, mas também ressuscitou, e assim Jesus fez um sacrifício completo e suficiente para atender à justiça de Deus. Na cruz ele cumpriu sua ação de redimir os que creem. Jesus ele veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que é isso? Antes existia essa ideia dos sacrifícios de animais para remissão de pecados, né? Vamos assim dizer. Alguém cometia um pecado e sacrificava um animal. Com o tempo esse negócio ficou mecânico. Então, Deus, na sua soberania, decidiu acabar com este negócio. Ele queria algo espiritual, ele queria algo espontâneo, ele queria uma adoração espontânea, como diz lá João 4, 23 e 24, né? Importa que adore em espírito e em verdade, né? Então Jesus veio como Cordeiro, por quê? Para tirar o pecado do mundo, ou seja, Jesus é o Cordeiro perfeito, é um Cordeiro sem nenhum defeito. E para que isso? Porque depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele sendo o Cordeiro perfeito do Senhor, não precisaria mais fazer sacrifícios de animais. E por isso que hoje nós não fazemos mais sacrifícios de animais por causa dos nossos pecados. Nós pedimos perdão ao Senhor e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado quando temos comunhão com os outros. Então, muitas das vezes, as pessoas às vezes têm dúvidas a respeito disso, né? Então, claro, aí Jesus como o Cordeiro perfeito, então não precisa mais fazer sacrifícios humanos.
Melhor, sacrifício humano não, gente. Sacrifício de animais. Vamos praticar. Na parte de cima para baixo, você marca assim: a primeira V, a segunda F, a terceira F, a quarta V. Então, que nós venhamos cada dia mais seguir compreender o sacrifício que Jesus fez na cruz, né? O que Jesus fez na cruz. Você alguma vez já se interrogou o que Jesus fez na cruz por sua vida? O que ele passou na cruz por causa de você? Por amor a ti? Será que você tem, de fato, dado valor ao que Jesus fez na cruz por sua vida? Será que você tem, de fato, valorizado o que Jesus fez na cruz? Que nós venhamos a cada dia mais olhar para o que Jesus fez na cruz e exaltar e adorar e bendizer o seu santo e bendito nome. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!